com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos tudo na nossa vida aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Nos dê coragem, Pai, para viver o teu propósito, para te obedecer e para seguir firme na nossa caminhada com o Senhor. Desfaça, Pai, toda a maldade, toda a inveja, desfaça toda a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que vem para resistir, tudo aquilo que vem, Senhor, para impedir um crescimento, um avanço, tudo aquilo, Pai, que está muitas vezes infiltrado, tudo aquilo que o inimigo mandou para o caminho dessa pessoa, para essa família, para dentro dessa empresa. Nós oramos agora no nome de Jesus, para que nenhum mal prospere nessa vida. Declaramos que a bênção do Senhor Jesus está sobre essa pessoa. Seus olhos estão abertos e ela verá tudo. Ela verá tudo. Ela verá tudo que está ao seu redor. Ela verá aquilo que é bom e aquilo que não é bom. No nome de Jesus, o Senhor não deixará nenhum dos teus filhos, Pai, ser enganado nas trevas. E eu peço, Senhor, o teu favor, eu peço a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, derrama da tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que venha tempos de grande avanço, venha tempos de crescimento, de prosperidade e de salvação também dentro dessa casa, que todos dentro deste lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos que a tua bondade se estenda sobre nós. Colocamos a nossa vida diante de ti e te pedimos, guia a nossa vida, nossos passos, para a honra e glória do teu nome. Jesus, nós te exaltamos no dia de hoje. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Mestre. Tu és o Mestre que nos guia. Sim, Jesus, em ti confiamos, em ti esperamos. Cobre a nossa família com o teu precioso sangue e nos conduza, Pai, aos teus planos perfeitos, plenos e de abundância. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Eu quero compartilhar uma palavra contigo e depois eu quero orar mais uma vez por você, para que esse dia seja um dia de portas abertas, um dia conduzido pelo Senhor, um dia dirigido pelo Espírito Santo. E eu quero começar com um testemunho para a glória de Deus, que é o testemunho da Keila. E ela escreveu assim: há mais de 10 anos eu sofria com enxaqueca, dores diárias insuportáveis. Os remédios já não faziam mais efeito. Eu ia a médicos, fazia exames, mas nada resolvia. Orava, chorava e pedia a Deus por alívio. Foi então que no início deste ano, o Senhor lançou um propósito e na hora senti no coração que eu também precisava participar. Não foi fácil, mas permaneci firme. Olha só, desde ontem Deus está falando conosco sobre isso. Permaneci firme. Escreve aqui nos comentários: tem que permanecer firme para ver milagres. Escreve aí: tem que permanecer firme para ver milagres. Todos os dias eu orava: Senhor, cura essa dor e abre uma porta de emprego para minha filha. E o milagre aconteceu. Para a glória de Jesus eu fui curada. Nunca mais tive enxaqueca e minha filha conseguiu o emprego que tanto precisava. Hoje eu só tenho gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas orações. Deus ainda faz milagres. Eu sou prova disso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Glória a Deus. Que bênção, Keila. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje eu quero falar sobre a importância de você estar nos lugares de bênção. Eu digo frequentemente que a bênção tem endereço. Se nós queremos que um pacote, um pedido que a gente pediu pela internet venha, nós temos que colocar o endereço da nossa casa. Tem que colocar o endereço certo, o CEP,
o número da casa, do apartamento, tem que colocar o número certo, senão não chega até nós. Você pode ter pago, você pode aguardar, mas se você não colocou o endereço certo, o pacote não chega até você. Entenda uma coisa, tem lugares que Deus quer nos abençoar. A Bíblia nos diz em Lucas 24:49, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe por que dessa palavra? Jesus, ele iria ascender aos céus. Ele ressuscitou. Mas ele deu uma instrução para os discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eu quero que você entenda que Jesus, ele falou de um lugar, ele falou de uma cidade. Há lugares específicos aonde Deus projetou que você seja abençoado. Lugares onde ele tem favor, oportunidade e provisão esperando por você. Então, às vezes, a gente não entende algo. Às vezes, Deus lhe troca de emprego, Deus lhe troca de igreja, Deus lhe troca de cidade, Deus lhe troca de país e você não entende nada de nada. Porque o anterior era bom, o anterior era perfeito para você. No entanto, nós aprendemos com a palavra que o nosso Deus é o Deus que nos guia, é o Deus que nos dirige. E nós temos que ter esse discernimento espiritual de quando Deus ele diz para você, fica aqui, vai para lá, sai daí da onde você está. Isso aconteceu com Elias quando estava no ribeiro de Querite. Ele só saiu do ribeiro quando o ribeiro secou. Daí então o Senhor disse, vá até Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher que te sustente. Olha só, era só ele ir, porque Deus já tinha preparado tudo para alguém sustentar ele. Então nós temos que acreditar numa coisa, nas preparações divinas para algo bem maior do que nós imaginamos. Nas preparações divinas. Deus trabalha com a obediência. Deus trabalha com a rendição. E eu sei, tem que ter muita coragem para seguir as movimentações de Deus. Eu sou um testemunho vivo disso. Eu tenho seguido as direções que Deus tem me dado. Vou ter que, reorganizar muito a minha vida. Mas tudo certo, porque eu aprendi a obedecer. Eu aprendi a entender o que Deus está querendo fazer. E tem coisas que você não vai saber na hora. Você não vai saber o porquê, mas lá na frente, Deus vai mostrar para você. Deus, ele vê o que nós não vemos. Deus, ele consegue ver as coisas completamente patentes e nus. Ou seja, Deus vê por trás da cara amassada. Deus vê por trás da cara do invejoso. Deus vê por trás daquele que é mentiroso, daquele que é falso, daquele que está se escondendo de Deus. Deus vê. Quando Adão e Eva pecaram, olha que tremendo isso. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias à tardinha para falar com Adão, para ter comunhão com o homem, para ministrar ao coração do homem. E a Bíblia nos diz que o Senhor perguntou, Adão, onde tu estás? Por que tu estás te escondendo? O homem estava se escondendo de Deus e Deus sabia que ele estava se escondendo. Então Deus sabe quando a gente está correndo de algo. Deus sabe quando a gente está fugindo de uma direção de Deus. Deus sabe quando a gente não quer aceitar algo que Deus ele está colocando para nós. Quando o Senhor enviou livramento à casa de Ló por meio da intercessão de Abraão, a Bíblia diz que o Senhor tirou Ló, tirou as filhas de Ló e tirou a mulher de Ló de Sodoma e Gomorra. E enquanto elas iam saindo, a mulher não conseguiu deixar para trás aquilo que ela tinha em Sodoma e Gomorra. Ela estava olhando para trás, todo momento olhando para trás.
E a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Entenda uma coisa, quando Deus lhe dá uma direção, você tem que seguir. Você não pode ficar olhando para trás. Você não pode ficar apegado às coisas. Você não pode ficar apegado ao que você tem, ao que você construiu, ao que você está realizando. Você tem que seguir uma direção de Deus. Seu destino, preste atenção nisso. Seu destino está conectado a certas pessoas e a certos lugares. Então, ainda que você não queira amar as pessoas, você tem que amá-las, porque elas fazem parte do seu destino. Eu acredito que pessoas carregam chaves do nosso destino. Assim como eu acredito que tem lugares que têm a chave do nosso propósito. Eu acredito. Tem coisas que estão escondidas para nós aqui nessa terra, nos lugares mais improváveis que nós imaginamos. E quando você está de coração aberto para o Senhor, e aqui eu quero que você aprenda isso, talvez esse seja um dos maiores ensinos dessa oração de hoje. Quando nós estamos de coração aberto para o Senhor pode usar pessoas para falar conosco. E pode usar circunstâncias também para falar conosco. Então você tem que ter discernimento espiritual. Você tem que ter discernimento espiritual. Grave essa palavra. Você precisa ter discernimento espiritual. É necessário você ter o discernimento espiritual para você compreender o que Deus quer falar com você. Você tem que ser sensível ao que você está sentindo por dentro. E quando eu digo sentindo por dentro, não é o que a tua mente está falando, porque a tua mente, ela quer sempre levar você para lugares bons, para lugares confortáveis, mas o seu espírito quer levar você para os lugares certos. Então, é confortável pela mente eu ir por aqui, mas o meu espírito, que está sendo direcionado pelo Senhor, está dizendo para mim ir para lá. Esses dias um empresário, ele falou para mim algo muito interessante. Ele disse que ele estava no meio de um grande negócio, e havia uma grande oportunidade dele ganhar muito dinheiro. E alguns minutos antes de fechar o negócio, de bater o martelo, ele sentiu que aquilo não era para ele. E ele lembrou dos ensinamentos que eu dou quando o Espírito Santo fala. E ele pensou assim, será que Deus está falando comigo? Então ele tomou uma decisão. A minha mente diz que isso é uma oportunidade, mas o meu espírito está dizendo que isso não vai ser bom para mim. Então eu não estou me sentindo bem, eu não vou ir e não vou fazer esse negócio. Olha o que aconteceu. Ele ligou e disse, eu não vou dar continuidade ao negócio. Obrigado. Não, mas veja, é uma oportunidade, você nunca conseguiria comprar isso e agora você tem a oportunidade. Não quero mais. Alguns dias depois, foi descoberto uma fraude e Deus o guardou de perder muito dinheiro. Então, eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, que ouvir o Espírito Santo sempre é melhor do que seguir a sua mente. Nem sempre a sua mente, ela vai estar, na direção certa. Ela pode estar na direção totalmente errada. É por isso que nós precisamos de uma mentalidade do Espírito, porque a mentalidade do Espírito vai nos fazer olhar para dentro dos segredos e das grandezas de Deus. O que está no plano de Deus? O melhor lugar do mundo não é o lugar mais rico, não é o lugar que tem vasos de ouro. O melhor lugar do mundo não é o lugar onde tem mesas fartas, não é o lugar onde tem vários Ferraris, Lamborghinis e o melhor aqui dessa terra. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está protegido, você tem provisão,
você tem a direção certa, você tem o norte para poder caminhar. Por isso, Deus fecha portas e nos leva para andar com Ele. E você não entende. Parece um revés. A verdade é que Deus está te alinhando para algo maior. Eu vou repetir. Parece um revés isso que aconteceu com você. Essas mudanças todas. Mas é Deus te alinhando para algo maior. Deus trabalha com prevenção. Deus trabalha com prevenção. Ele tem planos de prevenção e quando alguém anda com Ele, conhece seus planos de prevenção. Os homens caem, Davi caiu porque não conheceu o plano de prevenção de Deus. Mas Deus faz certas mudanças na nossa vida, nos tira de certas mesas, nos tira de certos lugares, nos tira de certos ambientes para guardar a nossa alma, para guardar o nosso coração e para nos livrar de coisas que nós não vemos, coisas que não sentimos, coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Escreve aqui nos comentários, Deus vê o que você nunca vai ver. Deus vê o que você nunca vai ver. Deus vê. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ontem até mesmo a minha esposa estava ministrando sobre isso, eu achei interessante a ministração dela, porque é algo que eu acredito também, o Espírito Santo nos dá informações privilegiadas. Eu vou repetir, o Espírito Santo nos dá informações privilegiadas. Quando você anda num caminhar com Deus, e você tem uma vida com Deus, você tem informações privilegiadas. Você consegue se antecipar a ataques do inimigo. Você consegue se antecipar diante das adversidades aqui dessa terra. Por isso, eu quero dizer a você, escolha Deus. Escolha a vontade de Deus, não a sua. A sua está cheia de defeitos, a minha está cheia de defeitos, mas a vontade do Senhor é perfeita. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, ela tem um problema aqui nesse dedo, no dedão da mão, e uma dor que cruza até aqui, é uma dor terrível. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre você agora. Amém? Eu quero declarar saúde, seja curado de toda a dor que você tem aí na sua mão, no seu dedão. Eu também quero liberar uma palavra, tem um topógrafo que está aqui conosco hoje, está aqui nessa live. Não sei quem você é, meu amigo, mas Deus vai te abençoar e Deus tem um lugar de grande provisão para a tua vida. Ele está falando com você, em nome de Jesus Cristo. E eu tive uma visão de Deus e eu vi a palavra Monique. Eu vi como se fosse um letreiro grande, Deus me mostrando, Monique. Deus está visitando uma Monique que está aqui, ou uma família que tem uma Monique, e o Senhor está dizendo que grandes respostas virão nos próximos dias sobre essa decisão que você tomou, que você vai tomar. Receba essa palavra como uma palavra de Deus, Deus vai tornar tudo claro para vocês e vocês vão contemplar as promessas de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho também 2 recados aqui muito importantes. O primeiro recado é que domingo eu estarei na igreja em Alphaville ministrando, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então esse domingo, sábado eu já volto para São Paulo e se Deus quiser, domingo às 9 da manhã eu ministro na igreja em São Paulo. O segundo anúncio é que nós vamos ter um grande evento de batalha espiritual, com grandes nomes de batalha espiritual do Brasil e das nações. Vai estar conosco dia 19 e 20 agora de maio, num grande evento de batalha espiritual. E você pode se tornar nosso aluno na Academia Kingdom e participar. Inclusive hoje à noite tem aula de intercessão dentro da Academia Kingdom Global, hoje à noite, certo? Às 20 horas. Você vai receber uma instrução, uma palavra profética tremenda, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa, tá bom? E se você quer ser nosso aluno, vai no meu site www.vinicius7.com.br e ali você pode se tornar nosso aluno. Ou vem na descrição do vídeo aqui e você também pode se tornar nosso aluno, tá bom?
E eu quero também agradecer a todos os nossos parceiros da televisão. Nós temos hoje programa de televisão na TV Bandeirantes, domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV. Eu agradeço as orações, a ajuda de todos. E você que quer ser nosso parceiro na televisão e nos ajudar, é uma nobre missão, certo? A igreja não custeia o programa de televisão, tudo é custeado por nós e pelos nossos parceiros. E temos entendido que essa é uma nobre missão. Se você quer nos ajudar ou orar por esse projeto, vá no meu site, entre em contato com a minha equipe e se torne nosso parceiro. E que Deus te abençoe. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: quero pedir para você uma gentileza. Compartilhe agora essa oração com 7 pessoas, certo? Porque eu vou orar para Deus mostrar as coisas para você, para Deus lhe dar a direção certa. Você quer receber essa oração? Então semeia primeiro. Pega o link da oração e manda para 7 amigos. Manda para 7 pessoas. Compartilhe essa oração. Amém? Compartilhe essa oração. Manda aí para alguém. Em nome de Jesus. Quero também pedir que você deixe a sua curtida aqui no vídeo. Isso é importante para que o YouTube entregue para mais pessoas. Então deixa aí o teu like. Compartilha com 7 pessoas. Se você tem redes sociais, pega o link, compartilha nas suas redes sociais, no nome de Jesus. Amém? Deus vai te abençoar por isso. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Você permite que eu ore por você agora? Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, coloca aqui a tua necessidade, coloca aqui o teu clamor, em nome de Jesus. Eu quero também liberar uma palavra profética sobre a vida de um homem que está me ouvindo, e esse homem, ele tem uma característica, ele trabalha numa empresa de gás, eu não sei se ele é dono ou se ele trabalha para um caminhão de gás, e Deus está te visitando nessa hora, porque você tem muita dor no seu joelho direito. Jesus Cristo está te curando, tirando essa dor. Ele tem um grande propósito na tua vida. Amém? Ele tem um grande propósito na tua vida. Há uma pessoa também que está aí me ouvindo, ela está com um problema sério na tireoide, e eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for, que está com um problema sério na tireoide, seja curada. Receba um milagre de Deus agora. Seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai santo e justo, eu sinto o teu poder aqui, eu sinto a tua presença aqui nesse lugar, e eu quero liberar uma palavra profética, Senhor, que no lugar certo haverá a provisão, haverá o sobrenatural, haverá as portas abertas e os milagres de Deus, os livramentos, os anjos de Deus servindo. Por isso, Pai, guia cada um dos teus filhos na direção certa, no caminho certo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor capacite essa casa, para que o Senhor capacite essa família. Toca com o teu poder, Pai, nessa casa, toca com o teu poder nessa família, que entre a prosperidade nesse lar, que entre a bênção do Senhor, que acrescenta e não traz dores.
Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a comunhão nessa família seja restaurada, as brigas se dissipem, as confusões sejam quebradas. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria a cada uma das pessoas que está aqui nessa oração para tomar decisões, sabedoria para caminhar no teu propósito, na direção do Senhor. Livra essa pessoa, Pai, de todo o laço do passarinheiro e revela teus planos de prevenção, Pai, para essa pessoa. Guarda o coração dela, guarda a família dela de todo o mal que existe aqui nesse mundo e traga, Senhor, tempos de refrigério, tempos de abundância, tempos de grande crescimento, de grande avanço, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora para que todo laço do inimigo seja cortado. Eu oro para que a tua bênção repouse sobre essa pessoa e que ela avance no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Senhor. Dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Nós oramos o nome bendito de Jesus Cristo para que caia por terra agora todo o mal e colocamos aos pés de Jesus nossas necessidades. Eu apresento cada pedido de oração que foi colocado aqui e eu peço um milagre divino. Eu peço uma intervenção sobrenatural. Aonde há doença, que renda-se agora a Jesus Cristo e que haja cura. Aonde existe dor, aonde existe tristeza, aonde existe depressão, aonde existe síndrome do pânico, aonde existe pavor, aonde existe ansiedade, renda-se a Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Jesus. Toque-os com o teu favor, Jesus. Agora, toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, com o teu poder. E que venha tempos de grande crescimento para essa casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Tira as dores do corpo, Pai. Essa mulher que sente dores no corpo, por todo o corpo, que ela seja curada agora e que haja vitória de Deus entrando na vida dela, no casamento, na família. Eu oro, Senhor, para que tudo que estiver parado comece a movimentar no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas temos a nossa oração. Que Deus te abençoe. Aluno da Academia Kingdom, hoje 20 horas, não esqueça, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida, família, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Entregamos tudo a Ele, entregamos este mês que se inicia hoje, para que cada dia desse mês seja uma bênção, para que esse mês seja um mês conhecido como o mês da bondade de Deus na nossa vida, um mês de graça, de favor, um mês de conexões poderosas, um mês protegido por Deus, um mês onde nós e todos da nossa casa estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo em suas promessas, em seu amanhã, em tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Oramos também para que o Senhor preserve o propósito e o projeto na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Oramos, Pai, por livramentos. Tira do nosso caminho o que não vem do Senhor. Tira, Senhor, toda porta que não é do Senhor, toda amizade que não é do Senhor, todo negócio que não é do Senhor, tudo aquilo que não for do Senhor, tira do nosso caminho. E pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo.
colocamos diante do Senhor a nossa vida e nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, nos rendemos a Ti e somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor. No nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti, colocamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Esteja na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. Deus te abençoe, que esse mês seja o mês da bondade de Deus na tua vida. Amém? Foi isso que surgiu no meu coração, de profetizar sobre esse mês de maio, a bondade do Senhor cercando a tua vida. Você crê nisso? Então escreve aqui nos comentários: a bondade de Deus me cercará, cercará a minha casa, cercará a todos ao meu redor. Amém? E já deixa a tua curtida aqui nessa oração para que o YouTube ele mande essa oração para mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas ou mais, por gentileza. Manda essa oração para os teus amigos, manda essa oração para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe, a bondade de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, nesse mês de maio. Amém? Eu quero compartilhar algo com você, quero compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo eu quero compartilhar a importância de nós estarmos sempre em oração. Sempre em oração. Quando tomamos algumas decisões, o mundo espiritual se movimenta. Anota aí, se você quer aprender sobre mundo espiritual, anota isso que eu estou ensinando aqui para você. Quando você toma algumas decisões, e são decisões de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, e principalmente quando essa decisão ela envolve muita coisa, saiba que o mundo espiritual vai se movimentar. O mundo espiritual vai se movimentar. Aí você pergunta, por que o mundo espiritual se movimenta quando existe algo aqui na Terra que seja significativo? O mundo espiritual se movimenta porque o inimigo não quer perder território. O mundo espiritual se movimenta porque quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. Quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. E esse favor extraordinário, com certeza, vai dar muita dor de cabeça para o diabo. Você lembra quando Jesus chegou no território de Gadara? Jesus havia, há pouco chegado em Gadara, colocado seus pés em Gadara, e a Bíblia diz que aquele homem louco veio ao encontro de Jesus. E quem falou não foi o homem, quem falou foi a legião que estava na vida daquele homem e disse: o que tu veio fazer aqui? Olha só, olha as cordialidades. O que tu veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Não era o homem que estava falando. Quem estava falando era a legião por trás. O que você veio fazer aqui? Eu quero que você entenda que sempre que houver um evento aqui nessa terra, de você estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus, o inimigo, ele vai se levantar, mas se levanta para cair, é claro, mas ele vai se levantar porque você está se alinhando. Toda vez que existe um alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, com o céu, coisas sobrenaturais começam a se encaixar no nosso destino, no nosso propósito. E quando existe esse encaixe de Deus na nossa vida, saiba que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você estava fazendo. Aconteceu isso também comigo. Após uma decisão, eu enfrentei um dia de muitas reuniões, de muitas coisas, e
E quando fui deitar, quando fui dormir, eu havia fechado os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ter visões, muitas visões, se abriu assim, visões espirituais que Deus começou a me dar. E sabe, eu vi muitas coisas no mundo espiritual, eu vi rostos, eu vi como se fossem bonecos com desenhos nos olhos e outras coisas, e eu fiquei ali por alguns, talvez 2 minutos, 2, 3 minutos, só tendo visões, sabe? E eu fiquei quieto porque eu fiquei observando, eu estava com os meus olhos fechados, não havia dormido ainda. Minha esposa estava até falando no celular e eu estava, sabe, com os meus olhos fechados assim, porque eu havia acabado de deitar na cama e eu comecei a ter aquelas visões e tive algumas visões assim de coisas muito feias na minha frente. E então eu me levantei, peguei o Salmos 23, declarei em voz alta os Salmos 23 e depois comecei a orar e me levantei em oração, sabe, contra todo tipo de resistência espiritual, todo tipo de batalha, toda ação maligna contra a minha vida. Eu comecei a orar, sabe, e me colocar diante de Deus. E Deus me falou que aquela batalha espiritual veio por causa da decisão que eu havia tomado. Tem decisões que você toma se alinhando a uma direção de Deus, se alinhando a um propósito de Deus, que o inimigo ele não fica feliz com nada disso. E é por isso que vem levantes muitas vezes contra nós, porque estamos alinhados a um alinhamento da terra com o céu. Na oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim na terra como ela é feita no céu. Quando existe esse alinhamento da vontade da terra com a vontade do céu, sabe? Quando você consegue entender a vontade de Deus na sua vida e você se alinha à vontade de Deus, a vontade da terra se alinha com a vontade do céu, você começa no mundo espiritual, eu não digo ganhar autoridade, mas sabe, o mundo espiritual vê isso. Ele vê que você se alinhou a algo divino, você se alinhou a algo de Deus. E por quê? Porque tem certas decisões que nós tomamos que está mudando o nosso destino e está mudando o destino de outras pessoas no nosso caminho. E tudo que o inimigo não quer é perder pessoas, perder territórios e perder vantagens que ele tem. E as suas decisões, as decisões que você toma, dirigidas por Deus, essas decisões, elas podem afetar os planos do inimigo, os projetos do inimigo. É por isso que ele lança investidas. Você lembra quando Jesus ele nasceu em Belém? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo que existiam em Belém. E a Bíblia diz que José, por divina revelação, ele foi para o Egito com o menino e com Maria e depois retornou. Ele voltou, só que ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré, aonde Jesus havia sido ali concebido. Então nós devemos entender uma coisa: houve toda uma movimentação divina, porque um evento aconteceu na terra. Um evento importante aconteceu na terra. Não pense você que por trás de eventos que acontecem na terra, não existe movimentações espirituais. Existem movimentações. E nós precisamos ter o seguinte discernimento: quando algo de Deus acontece na terra, existem movimentações.
E quando algo negativo acontece na terra, também acontece movimentações. Certo? Toda vez que houver uma movimentação espiritual, haverá, sabe, sinais visíveis do que está acontecendo. É por isso que você tem que descobrir o seu propósito. Até porque dentro do propósito, quando você está no propósito, você tem a visão correta das coisas. Eu anotei até algumas coisas, eu estava ontem meditando em algumas coisas, e um dos textos que me veio foi Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós cometemos um erro de fazermos nossos planos e depois pedirmos para Deus abençoar. Fazemos nossos planos e depois pedimos para Deus abençoar. Sabe, eu digo que a experiência que você adquire, a sabedoria que você adquire andando com Deus, ela é extraordinária. Porque à medida que você caminha com Deus, você vai entendendo certas coisas que você não entendia antes. E daí você vê também que você perde tempo. Você perde tempo em algumas coisas só por não discernir a vontade de Deus em relação a uma decisão que você tomou. A vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus em relação a isso? Até porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor deve prevalecer. O conselho do Senhor. O conselho do Senhor. A Bíblia diz aqui nesse texto: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E tem outra tradução que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor. É o que prevalece, é o conselho do Senhor. Tanto o propósito quanto o conselho. Sabe por quê? Porque o homem tem seus planos, mas Deus também tem. E entre o plano de Deus e o seu plano, o plano dele sempre será melhor. Só que ele é melhor do que a gente imagina. O plano de Deus é melhor do que a gente imagina. Nós não temos, sabe, a mínima noção, do que muitas vezes Deus nos pede para fazer. Porque na nossa mente natural, nós compreendemos algo em parte e não compreendemos aquilo na totalidade. Compreendemos em parte e não compreendemos na totalidade, mas o tempo passa, o tempo vai passando, certo? E você vai andando com Deus dentro daquele propósito que Ele te deu. Aí você começa a entender, é por isso, sabe? É por isso que Deus fez isso, é por isso que Deus fez aquele outro, é por isso que Deus trouxe essa pessoa aqui, é por isso que isso tá encaixando aqui, nesse tempo que eu estou vivendo. É assim que acontece, sabe? No plano divino. É por isso que nós temos que orar mais quando Deus nos dá a direção sobre algo. Porque dentro daquela direção que Deus dá, tem algo especial de Deus ali que Deus quer que você compreenda. E às vezes a gente não para compreender. Sabe, a gente não para compreender o que Deus está falando. A totalidade de algo. Porque nós temos uma visão limitada da visão de Deus, do plano de Deus sobre algo. Nossa visão é limitada sobre o plano de Deus. Nossa visão é limitada. Nós pensamos, sabe, muito em coisas pequenas. Mas Deus pensa em coisas globais, Deus pensa em coisas maiores, sabe? Deus ele vai colocando cada um de nós dentro do propósito, e Ele vai, de alguma maneira, nos movimentando dentro desse propósito, para que nós venhamos ocupar os lugares que Ele tem reservado para nós. Guarde isso. A visão vem do propósito. A visão que você inventa não vem do propósito e não está ligada ao seu destino. A visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Meu Deus, só de dizer isso assim eu já me arrepio. Porque eu vivi isso na pele.
Eu vivi exatamente isso na pele. Como assim? Quando Deus tem um propósito, muitas vezes a gente é inclinado a pensar que já sabe tudo a respeito daquilo. Mas, sabe, tem coisas que Deus dirige e a gente conhece só em parte. A gente não conhece a totalidade daquilo. Só que a gente pensa que conhece a totalidade daquilo. Entende? E quando você vai andando com Deus, como eu disse, você vai descobrindo coisas e dessas direções de Deus que você não compreendia antes, mas que você começa a compreender agora. É por isso que eu quero que você grave isso. A visão que vem de Deus, ela te completa. Agora, a visão que você compreende apenas uma parte dela, ela te frustra. E ela não te deixa nunca ser feliz? Nunca ser feliz? Por quê? Porque mesmo que você esteja no propósito, mas se você não compreender a visão dentro daquele propósito, vai cair em frustração. Vai cair em frustração mais na frente? Então, a visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Ela irá frustrá-lo. Pega essa palavra. É por isso que, mesmo que você conheça o propósito, você tem que receber a visão de Deus daquele propósito. A visão de Deus daquele propósito. E não simplesmente, sabe, tentar inventar uma visão do propósito. Às vezes você sabe a direção certa para algo, mas você não sabe a intenção de Deus com aquilo com você, e você não sabe também por quanto tempo que é a intenção de Deus com você a respeito daquilo. Certo? E isso, quando nós temos esse discernimento espiritual, muita coisa começa a se abrir para a gente. Então, pega essa palavra. Quando a visão você conhece só ela em parte, ela vai sempre frustrá-lo. Porque você conheceu ela em parte, você não conheceu ela na totalidade. Você tem que conhecer as coisas de Deus na totalidade. Amém? Na totalidade. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra hoje foge um pouco da nossa... muitas vezes eu trago coisas simples aqui para vocês, e hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho mais aprofundada, né? Eu trouxe uma palavra um pouquinho mais profunda, mas eu sei que essa palavra aqui abriu os olhos de muita gente e com certeza abençoou a vida de muitas pessoas. Amém? E mesmo que hoje seja feriado, eu quero pedir para você pegar o link aí dessa oração e mandar para o máximo de pessoas que você pode. Amém? Manda aí para os teus amigos, me ajude a compartilhar agora essa oração. Me ajude a mandar para o máximo de pessoas que nós podemos. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém? Vou trazer uma palavra muito importante hoje às 9 da manhã. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante. Também domingo é Santa Ceia na nossa igreja. Se você quiser estar conosco, nesse domingo eu vou falar sobre o reino de Deus. E vou falar sobre algumas coisas sobre o reino. Você vai amar. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, domingo 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Amém? E o meu segundo anúncio é que hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Tá? Hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da academia. Tá? E nesse podcast que vai sair hoje, do Dr. Fernando, ele é um dos maiores coloproctologistas do mundo, certo? Você vai entender o que é o mundo espiritual, principalmente você, sabe, até que trabalha na área da saúde e que muitas vezes tem alguns combates. Eu convido você a assistir, tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou colocar um trechinho de 30 minutos do podcast, eu vou colocar no sábado, tá? Um trecho de 30 minutos do podcast, mas o podcast integral, completo, vai hoje para dentro da academia. E pega aí caneta e papel, porque
você vai aprender coisas espirituais tremendas ali que nós vamos compartilhar e conversar, e coisas que foram se abrindo ali dentro. Vai ser incrível. Então, alunos da academia, hoje 20 horas, não perca. E você que não é nosso aluno na academia, aqui na descrição do vídeo tem um link chamado Academia Quino Global. Clica aí e vem se tornar nosso aluno. E estamos também no módulo de intercessão dentro da academia. Então, se você quiser ficar um mês na academia, fica. Eu acredito que você deveria crescer espiritualmente, você deveria se aprofundar nas coisas de Deus, vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Pode ir direto no meu site também, www.vinicius17.com.br. E se você está aqui nessa oração e quiser ser um parceiro nosso e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra de Deus na televisão, vá no meu site e veja lá como você pode nos ajudar com essa causa nobre que temos feito já há 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu estou na televisão, pregando o Evangelho a milhares e milhares de pessoas todas as manhãs. Hoje teve programa às 5h45 da manhã. Então, glória a Deus aos meus parceiros e glória a Deus aos meus intercessores também. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus está trabalhando numa mulher chamada Regina, e o Senhor me falou que você teve filha há poucos dias, Regina. E você teve um problema na sua recuperação. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Receba a saúde de Deus sobre a sua vida. Há uma pessoa de sobrenome Dias que está aí me ouvindo, de sobrenome Dias, e que faz aniversário exatamente no dia 13 de abril. Deus está te visitando nesse momento. Amém? E o Senhor me mostrou que amarras espirituais estão sendo cortadas, coisas que você estava, lutando para romper. Isso está vindo um rompimento sobre a tua vida e você verá um sinal claro da bondade de Deus no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa, eu vi uma coluna e eu vi preso na coluna, aqui na parte de trás, na parte da lombar, eu vi como se fosse uma aranha preta, prendendo e mexendo e trazendo dores nessa coluna. Eu quero declarar por terra no nome de Jesus, toda dor que você tem e todo tipo de ataque espiritual à sua coluna, seja você quem for, que sente dores, parece que as dores se movimentam aí na sua lombar, seja curado, seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero também liberar uma palavra sobre você que está numa depressão e que perdeu seus pais há pouco tempo e você não se vê, sem eles, mas o Senhor manda dizer a você, o consolo do Espírito vem a você nessa manhã e o Senhor te dá um novo fôlego para esse tempo que você está vivendo. O Senhor está te dando um novo fôlego, uma alegria e um bem-estar vai entrar dentro da tua alma, porque há muito mais de Deus que Deus quer para a tua vida aqui.
Então não desista, levante a sua cabeça porque há mais de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, certo? 9 da manhã nós vamos ter aqui uma palavra profética que eu vou estar liberando e depois a oração das 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti esse mês de maio para que esse mês seja um mês abençoado, seja um mês sobrenatural, seja um mês de milagres, seja um mês da bondade de Deus. Senhor, eu oro agora para que toda pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Teu poder de uma forma sobrenatural. Nós paralisamos agora todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que tenta prendê-la, impedi-la de orar, impedi-la de buscar a Tua presença. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Senhor, levar ela para longe de Ti, para longe do Teu propósito. Eu oro agora para que a mão do Senhor seja sobre ela, que caia por terra agora todo tipo de ataque espiritual na vida de pessoas que estão agradando a Deus, que estão alinhadas com o propósito de Deus, que o Senhor dê vitória a elas, que todo levante do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere e não prevalece. Em nome de Jesus nós declaramos. Também oramos, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que o poder de Jesus Cristo encubra você, que o poder de Jesus Cristo restaure a tua vida, o poder de Jesus Cristo cure você tirando toda a dor, tirando também toda a angústia, que toda infecção, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, o Senhor me mostra muitas pessoas com problemas na região do pescoço e eu quero declarar saúde sobre você, seja um problema nas cordas vocais, seja um problema de tireoide, seja um outro problema na garganta, seja o que for, eu quero declarar saúde agora tocando no seu pescoço, receba a cura, receba o milagre de Deus. Eu oro em nome de Jesus também, por cada pessoa que está aqui nessa oração e que sente um peso espiritual, uma opressão. Oramos agora para que esse mal seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, traga salvação na nossa casa e transformação. Colocamos tudo aos pés da cruz, nossos projetos, nossos planos, para que a vontade do Senhor prevaleça. Oramos nos rendendo a Ti, Jesus, nos rendendo a Tua palavra e crendo que a Tua presença está conosco. Toque-nos, Jesus, agora com o Teu poder e envolva-nos com a Tua glória. Amém e amém. Ser abençoado, ser abençoada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Às 9 da manhã vamos estar aqui e depois às 18 horas. Compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente e ricamente.